Trabalhos científicos na área de corrosão. Importantes trabalhos que levam o nome do Brasil, tanto nacionalmente como no exterior. O professor Dr. Ernesto Chaves Pereira explica muito bem como é isso desenvolvido aqui na UFSCar São Carlos. Professor, de que forma esses trabalhos estão sendo feitos? Com que dinâmica é feito trabalhos dessa natureza? Bom, acho que, num primeiro lugar, é importante colocar que a natureza e o governo brasileiro têm a sua mesma suscetibilidade à cobrança de impostos. Então, o que acontece? A natureza ensinou para a gente que a forma estável do ferro, né, o aço é uma liga de ferro com um teor de carbono controlado, ela é a forma estável desse elemento químico é na sua forma de óxido. Aí o que o homem faz? O homem vai lá, pega o minério do ferro, transforma em ferro metálico. Aí vem o imposto da natureza. 1/3 de todo o ferro, o minério de ferro transformado em ferro metálico, em aço, em ligas de aço, é perdido anualmente na forma de corrosão. Isso dá entre 5% e 10% do PIB do mundo, que é da ordem de 30 trilhões de dólares. Bom, a quantidade de dinheiro, e veja, o dinheiro perdido não é só pelo dinheiro, é pelo dano que se causa. Quando, em alguns anos atrás, romperam alguns oleodutos no Brasil, aquilo é um problema de corrosão. Foi porque eram oleodutos bastante antigos, em condições condições de trabalho dos oleodutos bastante agressivos, e em algum momento eles falham. Quando o edifício Palace 2 caiu lá no Rio de Janeiro, aquilo foi um problema de corrosão. Então, o impacto da corrosão sobre a sociedade, ele é impactante do ponto de vista de custo, quer dizer, 1/3 diretamente, como do ponto de vista indireto de parada de processo, ou mesmo de danos ambientais, ou mais ainda mesmo até chega no limite de perder algumas vidas humanas. Bom, aí tem a notícia boa agora. A notícia boa é que daquele de 5% a 10% que é perdido, metade eu tenho como inibir. Daí a importância dos estudos sobre corrosão, tanto de um ponto de vista acadêmico, de compreender o fenômeno, de entender por que ele acontece, como de um ponto de vista de resolver problemas localizados que aparecem em todas as plantas de processo produtivo que a gente tem em qualquer lugar do mundo, não é melhor ou pior um lugar que outro. E a corrosão ela tem uma característica, tá? A corrosão ela é um fenômeno que ela é relativamente simples de se descrever, só que a descrição ou o estudo ou a proposta de corrosão para inibir o processo que eu faço aqui para uma determinada planta industrial na cidade de São Carlos não serve, por exemplo, para a cidade de Santos. Por quê? Porque lá tem maresia, lá tem sal, água do mar, tem sal e tem o tal do íon cloreto, né, que faz parte do sal que tem na água do mar, e esse íon cloreto causa um dos piores tipos de corrosão que a gente tem. Agora, professor, se nós formos analisar que essa área é tão estratégica, tão importante, tanto para a indústria, na área de custo-produção ou na área de impactos ambientais e tantas vertentes que envolvem elas, eu acho que a pesquisa ela trabalha soluções viáveis e possíveis para que isso não aconteça. Agora, de que forma é feito isso dentro dos seus laboratórios e das suas orientações de mestrado, doutorado? Então, aqui o que a gente tem feito, a gente tem buscado alternativas de baixo custo, no nosso caso, muito mais para compreender o fenômeno do que para aplicar. Nós já tivemos oportunidades de dar consultoria em diferentes empresas para resolver problemas de corrosão localizada. Mas o que acontece? As técnicas que a gente tem disponíveis, ou melhor dizendo, a associação de técnicas que não eram usadas para essa finalidade tem trazido resultados de compreensão muito interessantes. Então, veja só, uma coisa tão simples, está ali o Mário me filmando aqui. O que nós temos feito hoje é filmar o processo de corrosão enquanto ele acontece. Que vantagem a gente tem nisso? Eu tenho técnicas, aquelas técnicas convencionais de medir o tanto de massa que perde, né? Porque a corrosão é um processo onde o ferro se transforma em íons e, de uma forma normal, ele se dissolve na solução. Então, você perde material, você perde matéria, você perde massa. Eu acompanho isso in situ.
Eu acompanho durante o processo acontecendo. E nos dá uma nova gama de informações que, com uma técnica tão simples como essa, filmar a reação, não existia. Então, houve a preocupação de usar técnicas mais sofisticadas. Por serem mais sofisticadas, algumas delas, além de sofisticadas, são caras, são de difícil uso, e quanto filmar a reação me dá uma quantidade de informação que me ajuda a compreender o fenômeno, né? Quer dizer, nós aqui no nosso laboratório, a gente não só filma, a gente filma acoplado às técnicas convencionais. Que vantagem eu levo? A beleza disso é que as técnicas convencionais, ela me diz que numa placa, por exemplo, a corrosão acontece. Mas ela não me diz em que ponto da placa a corrosão acontece. Porque muitas vezes a corrosão ela pode acontecer na placa toda. A gente chama isso de corrosão generalizada. Mas além da generalizada, tem a corrosão localizada, que pode acontecer pontualmente sobre a placa. E essa informação, a técnica convencional, não me dava. Agora, quando eu filmo, eu vejo onde a corrosão está acontecendo. Mais que isso, a gente, em associação com outros grupos de pesquisa ali do Instituto de Física de São Carlos, o professor Udemir Bruno, a gente começou a analisar o material que se forma, o produto da corrosão, ele é colorido. Colorido no seguinte sentido, a ferrugem que a gente conhece convencionalmente ela é avermelhada, tá? Mas além da ferrugem avermelhada, existem outras formas que estão relacionadas a outras substâncias que se formam, que têm cores diferentes. O que acontece agora? Como a gente filma a reação, a gente vai observando a transformação de cores, portanto, de substâncias se convertendo durante a reação, que era uma informação que não se tinha. E a gente, como disse, a gente consegue observar isso em diferentes pontos. A gente sumariza isso usando algumas palavras que a gente diz o seguinte, que com o acoplamento da filmar a reação com a técnica convencional, a gente pega a técnica convencional, que é tridimensional, no sentido que ela me dá a conhecer quanto da superfície, da profundidade da superfície foi dissolvida pelo processo de corrosão, com uma técnica bidimensional, que é a filmagem, e localizada. Então, eu tenho a tridimensional não localizada e a bidimensional localizada. Agora, eu junto as duas. O que eu tenho agora? Tridimensional e localizada. Eu sei o quanto corroeu e onde corroeu. A beleza disso é imensa, porque quando se fala assim, é muito simples. Tá? Agora, é claro que a ciência não se faz assim, né? Não é que a gente queria isso. Foi quando nós olhamos para os dados e falamos, peraí, mas isso aqui dá para a gente pegar esse dado e eu tenho uma coisa nova. E é isso que nós temos. Nós temos um resultado muito inovador, um resultado que vai dar a possibilidade, por exemplo, no caso específico da corrosão localizada, sob determinadas condições experimentais, nós podemos até calcular a profundidade do buraquinho que se forma. E isso é essencial para você calcular quando é que vai acontecer a falha mecânica naquela chapa metálica. Então, essa é a beleza do que a abordagem diferencial que a gente está fazendo aqui hoje. Mais que isso, talvez, importante se dizer, a gente tem muita preocupação de fazer ciência barata. Tá? Nem sempre isso é possível. De vez em quando a gente usa equipamentos sofisticados, a gente usa equipamentos muito caros, medidas que demandam muito tempo. Mas, nesse caso, eu preciso de uma máquina fotográfica, em alguns casos, no outro eu preciso de um microscópio óptico, aqueles microscópios que a gente usou na escola lá no 2º grau, e uma pequena fonte de corrente que me permite fazer o acoplamento da técnica eletroquímica com a filmagem, né? Então, ela em si uma forma de trabalhar bastante barata, que dá resultados que eu acho importante ressaltar quando a gente pensa no posicionamento do cientista brasileiro, que não existiam no mundo. Tá? Então, essa é a primeira vez que no mundo alguém desenvolve um método em tempo real, quer dizer, durante a reação acontecendo, para calcular a profundidade do pitch. Para mim, na verdade, a palavra que a gente usa é estimar. O que é estimar e não medir? Porque medir eu faço com muita precisão. E, neste caso, devido a algumas hipóteses que nós tivemos que fazer, a gente estima. Então, eu tenho uma imprecisão maior, tenho pouca precisão, mas ainda assim é muito diferente do que não saber nada sobre a profundidade do pitch, esperar falhar, esperar furar, esperar explodir, para depois reconhecer que ali tinha um problema.
Esses reconhecimentos antecipados feitos através da ciência é fundamental para evitar vários problemas, inclusive é que o professor acabou de dizer, de queda de pontes ou mesmo de edifícios e tantos outros. Nessa revista especializada, o trabalho do professor junto com seus alunos foi motivo de destaque nacional, devido à qualidade da pesquisa que aqui é desenvolvida. Professor, o que foi abordado nessa revista Corrosão e Proteção quando da sua equipe ganhar um prêmio tão importante no destaque dos trabalhos feitos aqui nos seus laboratórios? Então, o que aconteceu foi o seguinte: nós fomos ao congresso Intercor, que é um congresso da Associação Brasileira de Corrosão, que se realiza a cada 2 anos, e foi em Salvador, Bahia. E um dos alunos do laboratório, um aluno da professora Lúcia Mascaro, ele levou o trabalho sobre essa filmagem e ganhou o prêmio de melhor apresentação oral. É um prêmio o prêmio que leva o nome de um cientista famoso, o professor Vicente Gentil, lá do Rio de Janeiro. Ele ganhou o prêmio Vicente Gentil. E de uma forma muito interessante, um outro aluno do laboratório levou um trabalho sobre utilização, na verdade, uma forma também diferente de tratar dados. Essa é um pouquinho mais sofisticada, embora barata, porque ela faz uso intensivo do computador, e computador hoje é muito barato, para tratar resultados e extrair informações relevantes, e esse ganhou o prêmio de melhor trabalho na forma de apresentação, na forma de pôster, né? Então isso mostra o impacto diferencial dos nossos trabalhos, porque claro que alguém tinha que ganhar o primeiro. Agora, ganhar o primeiro nas 2 categorias é um pouquinho mais raro do que grupos diferentes ganharem o primeiro em cada uma das categorias, né? Então isso nos deixou muito contente e nos deu assim também uma ideia do impacto do nosso trabalho sobre a comunidade, porque a gente que faz ciência, eu acho que isso é sempre importante dizer, nós trabalhamos porque nós gostamos muito. Então, a gente trabalha muito mais pelo prazer de crescer, de aprender, de compreender, de fazer, do que pensando o que é que vão pensar do trabalho que a gente faz, né? Mas aí, por outro lado, como todo ser humano, quando a gente vê o reconhecimento do trabalho, isso dá também uma alegria muito grande, né? Então, o que foi o que aconteceu? Inesperadamente, nós tivemos uma alegria muito grande, embora já estivéssemos satisfeitos com o trabalho que foi realizado, né? Um trabalho bem realizado, de ciência de ponta, que coloca o Brasil nas fronteiras do conhecimento. A corrosão estudada aqui nos laboratórios, organizada e bem distribuída nos trabalhos coordenados pelo professor Ernesto Chaves Pereira, faz do Brasil um país de referência mundial. É assim que se faz ciência. Ciência, tecnologia e inovação a serviço de nós, a serviço da vida.